Bom dia a todos, meu nome é Alexandre Tadeu, estou falando diretamente aqui de Itaquacity, Itaquaquecetuba, São Paulo. E hoje a gente vai falar sobre um tema interessante. Interessante, mas que em muitos lugares você fala essa palavra, você é jogado pelas cuecas para fora, principalmente em ambientes corporativos, venda. O fracasso é uma palavra que não existe. É como aquele general, né, que ele queimou todas as pontes atrás de si e falou para os seus soldados: é ou vencer ou vencer. Mas qual que é a causa do fracasso? O que nos leva as pessoas, nós, a fracassarmos nos nossos empreendimentos, na nossa vida, enfim, em não alcançar os nossos objetivos, né? Hoje a gente vai falar sobre Immanuel Kant, vamos falar sobre Napoleão Hill, vamos falar sobre Jacó, o patriarca, a gente falamos em alguns vídeos anteriores aí. Hoje a gente vai fazer uma abordagem aí de planejamento organizado, junto à parte espiritual com a parte material. E o Kant ele fala sobre isso, né? No livro Fundamentos da Ética, é o livro que Kant ele separa o domínio da ciência e o domínio da ação. Para Kant, o conhecimento ele consiste a partir do fenômeno que alia a intuição e a ciência, porque muitos dos problemas que nós passamos na vida nós conseguimos resolver pela experiência, pela ciência, pelos conhecimentos terrenos. Mas tem algo que, para Kant, existia algo a mais que ele poderia usar para estar resolvendo esses problemas aí e tendo uma vida plena e feliz. E a gente vai falar também sobre Napoleão Hill. Eu fiz algumas anotações aqui, para a gente seguir com os nossos estudos, tá? Então, o tema do estudo de hoje são as 30 principais causas do fracasso. E hoje a gente vai abordar duas. A primeira, a bagagem hereditária desfavorável e a falta de um propósito de vida definitivo. A bagagem hereditária é aquilo que nós trazemos através do nosso DNA. Então, muitas pessoas elas nascem com algum problema, tanto físico como mental, e isso muitas vezes acabam deixando ela. É um problema para a vida dela. Para algumas pessoas, não, para algumas pessoas superam isso e vão adiante na sua vida, né? E conseguem vencer, né? Eu fiz aqui algumas anotações, vou estar lendo com vocês, né? A bagagem hereditária desfavorável. Pouco ou nada se pode fazer por aqueles que nasceram com uma inteligência deficiente. E aqui que entra o X da questão. Através desses estudos aqui, tanto de Napoleão Hill como de Jacó, a vida de Jacó, a gente vai ver que todas as dificuldades, não importa qual seja a vida que você leva, qual é a carga genética que você traz da sua família, você pode vencer, você pode ter uma plenitude na sua vida, nos seus empreendimentos, no seu casamento, enfim. E o Napoleão Hill ele chama de mente mestra. O Kant ele fala de uma intuição que vem do alto, dos insights, né? E o Napoleão Hill ele fala de mente mestra. O segundo tópico que o Napoleão Hill fala é a falta de propósito de vida definitivo. Definido, né? Não existe esperança de sucesso para quem não possui um objetivo central, uma meta definida. Então, muitas vezes as pessoas falham por falta de metas, por falta de objetivo. Eu estava vendo um livro, eu não li, mas eu vou ler ele. Ele tinha um círculo desenhado e nesse círculo ele tinha seta para todos os lados, nos 365 graus desse círculo, dessa bola, né? E ele estava falando sobre como a nossa mente vaga, como a nossa mente se dispersa por uma série de coisas. E na outra página tinha um círculo com uma setinha para cima. Eu não li o livro, só que eu falei, caramba, que forma de você mostrar como que a nossa mente funciona, né? Então, um círculo com várias setinhas e outro círculo com uma setinha para cima. Então esse é o erro de muitas pessoas, a falta de propósito definido na vida. Então isso é o que Napoleão Hill ele fala para a gente através das principais causas do fracasso. E eu falei duas.
a bagagem hereditária desfavorável e a falta de propósito de vida, tá? Um propósito definido. Agora vamos ver o que Jacó fala, o que a Bíblia fala, o que os conhecimentos espirituais falam, porque todos dois falam de uma intuição, o Kant, e o Napoleão Hill, ele fala de uma mente mestra, de uma mente superior, né? Vamos ver o que Jacó, o que a Bíblia fala sobre isso, né? Gênesis 32:14 a 32:30. Vou ler para vocês. E Jacó pernoitou ali, tomou o que lhe vinha à mão para presentear Esaú. Esaú era o irmão dele. 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelos e as suas crias, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentos e 10 jumentinhos. Caramba, o cara era rico, hein? Dividiu-os em diversos rebanhos e pediu aos seus servos que fossem na frente em direção a Esaú e que distribuíssem os diversos rebanhos pelo caminho, de modo a perder-se de vista o seu tamanho total. E disse a cada um dos seus servos: quando encontrares o meu irmão, e ele te perguntar de quem és, para onde vais e quem são esses animais, lhes dirás: sou do teu servo Jacó. Aqui são dois irmãos, né? Jacó e Esaú, nascido de Raquel, que te envia esses animais de presente e vem atrás de nós. Quiça isso apazigua a ira de Esaú e ele me aceite. Para você entender essa história, você tem que ler o livro de Gênesis desde o começo. Nós estamos lendo uma sequência diária e as 30 principais causas do fracasso a gente vai estar alinhada com esses estudos. Então, hoje a gente está lendo Gênesis 32:14 ao 32:30, então amanhã a gente vai ler a partir do 32:30. E Jacó despachou os presentes naquela noite. Jacó tomou suas mulheres, seus filhos e os fez cruzar a passagem sobre o rio Ieboque. Jacó ficou só, e veio um homem e lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer Jacó, bateu-lhe na junta da colcha e deslocou. E ele pediu a Jacó: deixe-me ir, pois vem rompendo a aurora. E Jacó disse: não te deixarei ir, a menos que me abençoes. O homem disse: qual é o seu nome? Jacó foi a resposta. O outro disse: Jacó não será mais o teu nome, mas sim Israel, pois lutastes com Deus e com homens e vencestes. E Jacó perguntou o nome dele e ele respondeu: por que me perguntas meu nome? E o abençoou ali. Tá? Então, aqui está falando sobre a vida de Jacó e como que ele venceu todos os paradigmas da sua vida, como que ele, através do conhecimento e através da intuição, ele veio vencer todos esses obstáculos e esses 30 fracassos, né, a qual o Napoleão Hill também fala e mapeou, porque isso foi uma pesquisa aí com milhares de pessoas que ele, quando escreveu o livro, ele fez anotações e descobriu que esses 30 principais causas do fracasso das pessoas, né? E é isso que a gente vai estar falando hoje, né? E as estratégias que Jacó usou para estar vencendo, né, essas causas desses fracassos, né? A primeira coisa que nós observamos aqui, que Jacó pernoitou a noite ali. Ele pernoitou a noite, então ele passou a noite em um determinado lugar. E ele distribuiu o seu rebanho, ele usou uma tática. Ele pegou todo o seu rebanho, ele distribuiu e mandou esse rebanho por mão dele. Muitas pessoas perguntam, né, por que não pegou o rebanho todo e deu por mão, né? Muitas pessoas desconhecem essas táticas de guerra. Tem um livro chamado Sun Tzu, A Arte da Guerra, que ele fala que a verdadeira batalha é quando você ganha ela sem precisar lutar, sem precisar entrar no campo de batalha, somente com estratégia, né? E Jacó, ele foi um estrategista, né? Ele separou o gado e de pouco em pouco ele foi enviando para o seu irmão, como se fosse uma recompensa. E isso também a gente usa na nossa vida. Muitas vezes a gente planeja algo e conforme a gente vai conquistando algo, a gente de cara, a gente quer uma recompensa. A gente quer gastar todo o dinheiro, a gente quer fazer uma grande viagem, a gente quer fazer um grande empreendimento com os frutos daquele trabalho que está começando a dar.
Então, a estratégia correta, até mesmo para nós, no nosso dia a dia, é nos dar pequenas recompensas. Isso é com namorado, namorada, marido, mulher, no trabalho também, né, os seus patrões, quando vocês fizerem algo, ou quando você for um patrão e os seus funcionários fizerem algo legal, dá pequenas recompensas, porque isso vai estimular. E aqui Jacó, através da distribuição do rebanho, estava dando pequenas recompensas para motivar um acordo do resultado esperado que ele tinha, né? Então esse é o primeiro passo que Jacó deu para conseguir apaziguar a ira do seu irmão, né? Ele usou de pura estratégia, né? O segundo item que nós percebemos aqui é que Jacó foi deixado só. Uma das coisas que nós temos que fazer na vida é sempre devermos estar bem acompanhados. Jacó, quando ele estava sozinho, ele estava vulnerável, e a gente também fica vulnerável quando está sozinho, né? A gente está em ambientes inóspitos, lugares que nós não conhecemos, então muitas vezes a solidão ela traz alguns benefícios e também alguns perigos para as nossas vidas, né? Então procuramos sempre nos alinhar e estar com pessoas ali que possa estar nos ajudando nos nossos empreendimentos, né? E o que aconteceu, né? O terceiro passo ali, né? Lutar e vencer um desconhecido, a mente e o físico. Muitas vezes o cansaço, muitas vezes a preguiça, a indolência, muitas vezes nós no nosso dia a dia não fazemos aquilo que devemos fazer. O nosso corpo ele pede mais horas de descanso, mais horas de sono, e é uma luta contra o nosso corpo ali, né? E a outra é a nossa mente, que muitas vezes nos desencoraja, né? Por que você foi para parar aí? Por que você foi fazer isso? Por que você foi empreender isso, né? Então, toda vez que nós saímos da nossa zona de conforto, a nossa mente e o nosso corpo reagem, porque eles são os nossos inimigos, né? E ele fala que Jacó teve uma luta física e espiritual, e ele obteve uma vitória verdadeira, né? E o inimigo deixa de ser nosso inimigo e ele passa a nos servir. Jacó, aqui ele fala, que é já a quarta dica que a gente já está dando para a gente, né? Jacó era um pacífico, ele era um homem pacífico, não pacifista. Pacifistas hoje ele prega desarmamento, não violência, uma série de coisas, né? Mas o homem, ele tem que defender a sua família, tem que defender o seu patrimônio, e Jacó estava sempre de pé e a ordem para toda coisa que acontecesse contra a família dele, contra os bens dele, estava sempre pronto para lutar, e foi isso que ele fez, né? Jacó era pacífico e se transformou em Israel, um guerreiro e vencedor. Nome e características de um homem. Deus nos prepara para a vida. A partir do momento em que Jacó ele lutou ali com a mente, com o corpo dele, ali está falando que ele lutou contra um homem, contra um anjo, contra o próprio Deus. Então esses aspectos e características que o homem traz consigo da mente inferior e da mente superior são algo que nós temos que estar policiando e lutando constantemente, porque os maiores inimigos do homem é ele mesmo. Não é as coisas externas que estão aí fora dele, mas são as coisas internas que lutam dentro dele, que tentam motivá-lo ao fracasso. E nós lemos ali no livro do Napoleão Hill essas anotações, nós fizemos duas, né? A bagagem hereditária desfavorável e a falta de propósito definido, né? O Jacó, na bagagem hereditária dele, ele trouxe aquela briga com o irmão dele, Esaú, né? E isso está nos livros anteriores, aí vocês procuram para ler, para estar entendendo direito do que nós estamos falando, né? Porque a gente vai caminhar passo a passo aí, mas para que vocês tenham uma visão global, é interessante vocês lerem também, né? A Bíblia numa forma do começo ao fim. Nós estamos lendo Gênesis agora, né, 32:14, falando sobre as estratégias de Jacó e os principais pontos que ele conseguiu vencer na vida dele, né? Saúde, tomar uma aguinha.
Hoje nós abordamos esses temas aqui, os principais causas do fracasso. Fizemos dois tópicos, né? Porque o tempo também não dá pra gente estar abordando todo, mas tem 28 pela frente aí. Espero que vocês gostem do estudo aí, saibam que eu vou estar aqui para responder as dúvidas de todos e elaborar estratégias e formas de como vencer no nosso dia a dia as batalhas que ocorrem aí, né? Porque, como eu falei para vocês, as batalhas, elas ocorrem na mente. E o Immanuel Kant, ele sabia disso, ele falava que ele precisava de algo a mais do que a ciência dava, aquilo que o objeto, o conhecimento direto dava sobre determinados assuntos, né? E esse item que ele fala é a intuição, tá? Então, através da intuição, através desses insights que vêm dos mundos superiores, porque para Kant o que existia era Deus, a alma e o mundo, tá? Então, através dessa perspectiva, ele conseguia, através desses insights, decifrar esses enigmas, né? E o Napoleão Hill, ele fala de uma mente mestra, de uma mente superior, né? E Jacó, ele fala exatamente as mesmas coisas de palavras diferentes, né? Ele sabia que existia um Criador, que existia um Deus, que existia uma força que permeia toda a natureza, que estava pronta sempre para ajudá-lo, desde que ele esteja no caminho certo, trabalhando, indo sempre à frente, avançando, porque um dos problemas das pessoas no fracasso é não avançar, é não dar o primeiro passo. Então, naquele livro Secret, o segredo, parte desse segredo que as pessoas desconhecem é a ação, porque é a ação que movimenta a roda, é a ação que impulsiona você ao sucesso, tá bom? Espero que através desse estudo ela venha iluminar sua mente, o seu coração, que você esteja inspirado para fazer o melhor e dar o melhor ao mundo, tá? Eu estou fazendo aqui a minha parte, estudando, passando conteúdo para vocês, porque todos nós temos algo a dar, temos algo a fazer nesse mundo, né? Todo mundo pode fazer uma diferença na vida de uma pessoa, porque muitas pessoas pensam que para a gente ajudar uma pessoa a gente tem que dar dinheiro, tem que fazer alguma coisa, mas muitas vezes um conhecimento que você tem em finanças, em português, em inglês, em gramática, em alguma coisa você é bom, em mecânica. Muitas vezes você vai lá e ensina alguma pessoa que está passando por uma dificuldade naquela área ali, você traz uma luz para essa pessoa, você está ajudando. Você está ajudando o progresso da humanidade, tá bom? E o seu sucesso vai ser garantido, porque você se colocou à disposição do outro. Porque é aquilo que eu sempre falei, inclusive falei em áudios anteriores, né? Que Jesus ele falou que bem-aventurado aquele que dá do que aquele que recebe, tá bom? Um bom dia a todos, que a luz do Criador abençoe a todos abundantemente. E dúvidas, perguntem aí, comentem, se não gostou também, e dá um like no nosso vídeo aí, tá bom?